Muitas pessoas me pediram para falar um pouco mais sobre o estado da não mente que eu mencionei num vídeo anterior meu. E essa é uma expressão muito utilizada para quem está no meio da meditação, do autoconhecimento, enfim, a busca espiritual, e que muitos mestres trouxeram esse termo de não mente para definir um estado que seria o quê? Você perceber que a sua mente, os seus pensamentos, essa estrutura de interpretações, histórias que normalmente nós carregamos, que tudo isso não é algo que você não define você, não é algo que você precisa ficar preso nisso. Então, a meditação é justamente a capacidade de você, em silêncio, observar os seus pensamentos, o fluxo de pensamentos que vem, toda aquela narrativa, principalmente, né, aqueles padrões repetitivos de pensamentos, que geralmente tem um tom mais negativo. E através dessa observação, dessa autoobservação, você aos poucos despertar a sua consciência e desgrudar a sua consciência desses pensamentos, da mente. E aí perceber que ela, a mente, nossos pensamentos, toda essa estrutura, ela é uma ferramenta. É uma ferramenta que nós temos, que deve ser usada, que nos dá esse senso mais prático, mais racional para as coisas, porém ela não precisa estar hiperativa. Eu sempre dou o exemplo, é como se desde criança, desde muito cedo, nós estivéssemos, talvez as futuras gerações possam ter esse desafio, mas é como se desde muito cedo nós recebêssemos um smartphone dos nossos pais e ficássemos ali vidrado olhando para aquele smartphone desde muito cedo e criássemos esse vício, essa compulsão de tudo olhar através do smartphone. O smartphone é a nossa fonte de informação, de interatividade, de conexão com o mundo. E se você faz isso por muito tempo, você cria um condicionamento, você começa a confundir quem você é com o que está ali. Você fica obcecado por aquilo. E com o tempo aquilo gera um sofrimento, porque você começa a querer ter uma experiência real de vida, mas você não consegue. Porque você consegue apenas experienciar através do smartphone. Então a meditação seria você perceber que aquele smartphone que está ali, e aqui eu estou fazendo uma analogia, porque você pode considerar a tua mente sendo isso, sendo esse smartphone. É a fonte onde você consegue pegar informações, utilizar essas informações, interpretá-las, né, para fazer um uso prático. Porém, a gente está obcecado com os nossos pensamentos, com as nossas histórias, com a nossa mente. E a gente não percebeu que essa atenção o tempo inteiro com os pensamentos gera um gasto de energia, drena a nossa energia. Então a meditação, você acessar o estado da não-mente, é como se você pegasse esse smartphone e falasse, muito bem, eu usei ele agora para acessar essa informação, utilizar essa informação, e agora eu não preciso, para esse momento presente, eu não preciso do smartphone, então eu vou colocar de lado. É uma ferramenta, eu não preciso usar agora, então eu não vou ficar acessando ele, utilizando ele. E aí quando você coloca de lado, é só você fazer um teste com o seu smartphone. Se você fica meia hora utilizando ele, vai chegar um ponto que existe um desgaste, você precisa colocar ele de lado. É ali que você respira e volta para o momento presente, você volta a se alinhar para o que está acontecendo no aqui e agora, você volta a ter a experiência real de vida. É nesse estado da não-mente que você sente que você está vivendo. Porque é aqui que está acontecendo a vida. Então, quando você colocou de lado a tua mente, o teu smartphone, de repente vai vir aquela leveza, aquela respiração, aquela presença, aquele silêncio, e aí você tem muito mais clareza, você consegue viver um pouco mais a partir da tua intuição, da tua sabedoria. E quando você precisar novamente utilizar a tua mente, você vai trazer de novo
essa estrutura, os pensamentos, de uma maneira muito mais organizada, porque quando você está o tempo inteiro nela, ela vira uma bagunça. Mesma coisa, então, quando eu digo com o smartphone, você de repente traz ele de volta para ser útil a você, mas você não é escravo dele. Da mesma forma que você não vai mais ser escravo da mente. A raiz do sofrimento da maioria das pessoas é que se tornaram escravas da própria mente. Principalmente os desejos e os medos muito agravados ali, muito acentuados, fazem com que as pessoas elas queiram ter uma experiência real que está sempre disponível no aqui e agora, através da fantasia que elas criam na mente. Aquela fantasia ela é constante, a gente está obcecado pelos nossos próprios pensamentos. E isso é uma ilusão, né? Digamos, porque precisa um futuro, precisa algo que não está acontecendo agora, então a projeção do futuro é constante. Isso gera muito gasto de energia e muito sofrimento. Então precisa haver esse despertar e saber que existe o estado da não-mente, que você pode viver através desse estado, que é o teu estado natural, onde você escolhe utilizar a mente. Depois que você utiliza, você coloca ela de lado, volta para o teu ser. E aí você cria um balanço, um equilíbrio entre ser e pensar e conseguir ser feliz realmente. Ver que a felicidade está disponível nesse estado aqui agora e que daí a própria mente ela para com essa obstinação de que precisa de algo acontecer para eu sentir essa felicidade. Então acaba esse estado de falta que é muito característico da mente, que precisa mais, né? Que é a mente egóica aqui que eu estou falando. Não a mente universal, divina de Deus. Mente egóica, que sempre vai buscar falta, sempre vai buscar reconhecimento, sempre vai buscar... É uma coisa incessante, seja na comida, seja nos relacionamentos, seja no dinheiro, seja no trabalho. Então, precisa haver esse shift, esse clique. É uma mudança de marcha que a meditação traz, o autoconhecimento traz, que quando acontece você passa a viver a partir desse outro estado de consciência, e aí a mente ela se alinha, e a mente está conectada com o corpo, e naturalmente o próprio corpo começa a se alinhar também. Então essa é só uma reflexão sobre esse termo que eu utilizei no vídeo. Algumas pessoas me perguntaram sobre o não-mente, falar um pouco mais sobre da não-mente. Tem muito mais coisa para se falar. Talvez nos próximos vídeos eu aborde mais esse assunto, porque é algo que ajuda a trazer consciência realmente.